Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja convosco. E vamos então dar início às nossas tarefas dessa noite, às nossas reflexões, convidando a todos a elevar os seus pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pelas oportunidades de crescimento, de expansão. Ó Pai amoroso, que o Teu amor e a Tua misericórdia se estenda a todos os Teus filhos, encarnados e desencarnados. Que a Tua paz, ó Mestre Jesus, esteja sempre presente em nossos corações. E assim, com a licença do plano espiritual, nós damos início à nossa palestra. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Então é uma alegria estarmos aqui aprendendo sempre mais com essa doutrina consoladora que nos traz harmonia e esclarecimento. O nosso tema de hoje é a resiliência redentora. Então, o nosso objetivo é trazer duas virtudes que são ferramentas essenciais para as nossas vidas, para o enfrentamento das nossas dores da alma e as incertezas da vida, que são a resiliência e a paciência. Não poderíamos falar em resiliência se não trouxéssemos também a paciência, porque uma complementa a outra. E nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos, no item 18, em que o Espírito Lacordaire nos traz uma citação, um lembrete. No tema, no item que é bem e mal sofrer. Mas diz ele, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então, diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, ele aqui nos alerta que se nós não tivermos bom ânimo, não tivermos coragem, Deus nos nega a consolação, porque o mínimo que ele espera de nós é esse bom ânimo. É nós nos levantarmos, temos forças para superar esses desafios, para recomeçar. Porque nós vamos ter o exemplo na própria natureza. A natureza, ela sempre recomeça. Depois de uma tempestade, às vezes devastadora, o outro dia é um lindo dia, um novo alvorecer, o verde, o ar. Então, há renovação na natureza sempre. A vida é dinâmica. Então, Deus espera que, no mínimo, nós tenhamos esse bom ânimo diante desses enfrentamentos e aflições da vida. E no capítulo 9 do Evangelho, também segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o Espírito, que se intitula Um Espírito Amigo, nos traz também no tema, no item 7, a paciência,
ele nos fala o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou com a glória no céu. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então aqui o Espírito nos traz a importância de nós termos paciência perante também as nossas dores, a nos resignarmos, porque é necessário o esforço também para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se não existisse o mecanismo da dor, nós não aprenderíamos. Deus fez, inclusive, uma lei, que é a lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, uma das leis. A lei do trabalho que permite que nós alimentemos o nosso corpo com o nosso esforço, mas que também, através dessa atividade útil, que é o trabalho, nós possamos desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades, a nossa inteligência. Por se nós ficássemos, por exemplo, deitados na nossa cama sonhando e não levantássemos para trabalhar, nós não realizaríamos nada. Porque a nossa natureza, o nosso corpo é feito para estar em movimento. Então, um corpo, por exemplo, que fica estático, uma pessoa que não faz exercícios, né, que fica parado, ou que não exercita a sua mente, não lê, não tem um pensamento crítico, não estuda, simplesmente recebe as informações como elas são, sem ter também o seu ponto de vista, sem refletir, ela acaba embotando a sua inteligência, a sua capacidade, o seu corpo se torna doente. Então, uma pessoa de idade, por exemplo, que tem uma saúde boa, é uma pessoa que sempre se exercitou. Porque se ela ficasse só sentada, ou ela se aposentou, ela ficou só lá na poltrona com o controle, ou só se alimentando e não fizesse exercício, ela iria adoecer. Então nós precisamos do trabalho, precisamos desse esforço. Então vem a dor, só que essa dor é a dor do crescimento. Então eu levantar às 5 da manhã, às vezes, para ir trabalhar com frio, com 1 grau abaixo de zero, às vezes com geada, ou com neve, ou com chuva. É uma dor que a gente tem, às vezes, de passar aquele frio, aquele enfrentamento, mas é necessário. Eu chegar no final do mês e receber o meu salário, poder comprar as coisas que eu quero, que eu preciso, me alimentar, ter lazer, ou empreender, isso tudo me satisfaz e me traz alegria do espírito. Então pode perguntar para 2 pessoas, uma que trabalha, se movimenta, às vezes a gente reclama, essa vida parece que é tão agitada, mas é os tempos modernos, nós temos que saber gerenciar, mas nós não podemos parar. Tem até uma música, a nossa cabeça não aguenta se você parar. Então é necessário. E para nós, então, entendermos melhor o que é a paciência, a resiliência, nós vamos entender que a paciência, ela começa depois que a gente cumpriu o nosso dever. Depois que nós fizemos tudo o que dependia de nós e que nós podíamos fazer, que nós fizemos o melhor. Então, se as coisas, aquela dor continua, ou aquele desafio continua, então cabe a nós
nos resignarmos e aguardarmos e esperarmos. Porque às vezes nós fazemos uma prece pedindo coisas para Deus. Geralmente a gente, claro, pede coisas boas, que eu tenha prosperidade, que eu tenha saúde, que eu tenha um bom relacionamento, que eu tenha paz. Tudo isso é virtuoso e é digno que a gente peça. Mas às vezes as coisas não acontecem dessa forma. E talvez a prece mais adequada seria nós pedirmos capacitação para Deus, para nos ajudar a saber gerenciar as dificuldades enfrentadas e não tanto receber, porque não vai ser assim, vai ter que ter um esforço nosso. E o Espírito, ele traz bagagens já de vidas passadas. Essa não é a única vida, nem será a última. Teremos muito pela frente e somos imortais a partir do momento que nós somos criados. Então a paciência às vezes está em esperar. E às vezes o silêncio é a melhor resposta de Deus naquele momento. Porque não é a hora, às vezes, que nós deveríamos conseguir aquilo. Porque às vezes aquilo nos perderia ou iria contra o nosso planejamento reencarnatório para o nosso progresso, para a nossa evolução. Por isso a paciência e a resignação diante do que nós não podemos mudar. E a resiliência. Então, a resiliência é saber lidar com todas esse universo de dificuldades, desafios, enfrentamentos, imprevistos, nesse processo da vida. É saber lidar bem com tudo isso. É não se entregar, é ter o bom ânimo. E nós vamos ver que existem duas dores profundas que nós enfrentamos nas nossas almas. Uma delas é as expectativas frustradas que nós temos nas nossas vidas, Porque nós planejamos algo e acontece o contrário às vezes. Então, às vezes eu planejo que eu quero viver, eu planejo que eu quero viver 90 anos, por exemplo, E eu acho como se não tivesse, fim essa vida. Essa vida, essa personalidade, porque realmente o espírito é imortal, a vida é uma só, mas a reencarnação não, são várias. Então essa personalidade da Simone vai chegar um momento que ela vai desaparecer, E vai continuar o espírito imortal que sou eu desde que eu fui criada, e assim cada um de nós. Então, às vezes, essas expectativas que são frustradas, são também em decorrência das nossas vidas passadas. Porque o espírito ele tem liberdade de escolha, mas depois ele tem obrigatoriedade na colheita. Ou seja, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então eu tenho liberdade para fazer minhas escolhas, mas depois eu sou responsável por aquilo que advém das minhas escolhas. E muitas vezes nós estamos encarcerados nessa vida pelas nossas expiações do passado, pelos nossos erros passados. Então, às vezes, eu planejo várias coisas, mas essas coisas não se concretizam. Por quê? Porque a lei de expiação, de reparação, de eu ter que refazer o caminho que eu fiz errado, reparar, reaprender, reparar com as pessoas que eu prejudiquei. Então, tudo isso me coloca numa linha ali, eu não posso sair daquilo, porque eu preciso cumprir essas lições. Então, muitas coisas, às vezes, que a gente planeja não acontece dessa forma, e a gente tem essas expectativas frustradas, e nós ficamos tristes com isso. Mas aí que vem a resignação, vem a resiliência, a paciência. E a outra dor profunda que nós também temos é de lidar com as incertezas da vida. Incerteza da vida, incerteza da morte, incerteza da situação econômica.
incerteza dos relacionamentos, incerteza da saúde. A única coisa que a gente tem certeza é do aqui, do agora, e nós que estudamos o Espiritismo e os que estudam as questões da vida após a morte, que o espírito é imortal, que nós continuamos vivendo após o desencarne, que a vida continua e que nós vamos reencarnar de novo para continuar aprendendo. E isso faz uma imensa diferença nas nossas vidas. Porque aí é muito difícil uma pessoa que já tem esse entendimento pensar em tirar a própria vida quando está diante de um desafio muito grande. Porque aí ela sabe, não, mas a vida continua. Não, aqui é uma passagem, eu preciso enfrentar, eu preciso ter forças para enfrentar isso, resiliência, paciência, né? Então, nós vamos ter daí essa resignação também, né, para enfrentar. E aí são várias coisas incertas que nós temos. O meu trabalho, eu não sei se amanhã eu não posso ser demitida, nenhum de nós tem certeza. Um relacionamento, quantos relacionamentos está tudo bem, daqui um pouco um resolve, eu não te amo mais, acho que nunca tinha amado, né, mas tudo bem, não te amo mais, conheci a minha alma gêmea, uns 20 anos mais nova. Então a gente não tem certeza, né, da situação econômica, a gente está à deriva da administração do país, né, e também do próprio mundo, porque às vezes uma guerra num lugar, uma tomada de decisão de um país que tem grande poderio econômico influencia no mundo todo. Então a gente não tem também uma certeza, né? E a nossa saúde. E se eu, na outra vida, cometi muitos excessos na minha saúde e tá lá no meu perispírito, aquilo, em determinado momento, aquilo vir para o corpo físico para expurgar e eu tiver que passar por uma doença, né? Uma doença mental, às vezes, ou qualquer doença, né? Que às vezes nos impossibilita de dar continuidade. Então são essas dores, mas para isso a gente tem que saber lidar, né, com essa decepção, com essas incertezas, gerenciar tudo isso. E é importante para a gente entender também algumas coisas, determinar alguns significados entre a palavra preocupação e ocupação. Então, essas duas, esses dois acontecimentos, né, ou situações, por exemplo, da preocupação. O que é a preocupação? Preocupação. Então, as preocupações são um alarme que acende, que toca na nossa vida. Nem todas as preocupações, elas são ruins, nem todas são negativas, porque é um alarme, está soando para alguma coisa que não está bem na minha vida e que eu preciso tomar uma ação, eu preciso agir diante daquela preocupação que eu estou tendo. Ou seja, preocupação, me preocupo para ter uma ocupação. Eu não posso deixar só quando a coisa está incendiando para me apagar o incêndio. Então, se eu estou me preocupando, eu tenho que dar atenção para aquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça que é muito recorrente. E daí, em vez de eu ir no médico, eu tomo analgésico todo dia. Vai chegar um momento que eu vou ter um problema no meu fígado, e o problema que eu tenho, eu não sei o que é, que dá aquela dor de cabeça, pode ser emocional, né? Então a gente tem que daí buscar os recursos para aquilo. O relacionamento não tá bom, sabe? Eu tô sentindo que o meu companheiro, o meu cônjuge tá sendo frio comigo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que está acontecendo. Agora, se eu deixar a coisa, vou empurrando para a barriga, às vezes pode ser tarde, né? E assim, entre tantas outras coisas. E mais importante também é a gente entender o que é a palavra culpa e a palavra responsabilidade. Para isso, nós vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos, tinha um comandante
de uma hierarquia, uma patente bem elevada. Ele tinha uma equipe muito também de alta performance que ele comandava. E lá num dado momento, essa equipe cometeu um grave erro e acabou saindo muitos feridos da própria equipe. Então, foi um acidente. E esse comandante, então, foi chamado pelos seus superiores para uma reunião que aconteceria no outro dia de manhã para explicar quem era o culpado daquilo que aconteceu, porque foi uma coisa grave. E ele passou, então, a noite inteira pensando, mas quem foi o culpado disso? Quem foi o culpado? Quem foi o culpado? Até que teve um momento que ele se olhou no espelho e disse, a culpa não é de ninguém, mas o responsável sou eu, porque eu sou o líder dessa equipe. Então, eu falhei em alguma coisa. Ou eu não treinei eles direito, eu não previ que esse risco poderia acontecer. Então, ele entendeu. E aquilo foi libertador. Isso é libertador para nós, quando nós deixamos a culpa de lado, riscamos ela do nosso dicionário da nossa vida e colocamos a responsabilidade. Porque culpa não vai mudar nada. Vai somente apontar os culpados, né? Vai punir aqueles que se entendem que são culpados, mas não vai mudar as consequências daquele ato. Agora, quando nós buscamos os responsáveis, daí sim, porque daí, o que é a responsabilidade? É reparar, é ressignificar, é refazer, né? É fazer diferente, melhor, é melhorar, é aperfeiçoar. E é isso que Deus nos oportuniza. Deus não nos culpa, Ele nos responsabiliza. Por isso que tem a lei de ação e reação. Por isso que nós trazemos essas limitações, né, essas dificuldades, esses enfrentamentos nas nossas vidas, porque é a responsabilidade daquilo que nós fizemos nas vidas passadas, ou nessa mesma. Os espíritos dizem que mais de 50%, até 70% tem no Evangelho, é coisas que nós fizemos nessa vida, que já vem a consequência, né? A responsabilidade daquilo que nós fizemos, né? Então, somente 30% vem das vidas passadas, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele não colocaria nós numa reencarnação por fracasso, né? O nosso planejamento é para ser de resultado positivo. Então, ele não deixaria que viesse uma carga, como Jesus disse, o fardo nunca é maior do que a gente consegue carregar. Então, é importante a gente ter essa consciência aí de que temos que ser responsáveis. E nós vamos ter algumas dicas aqui também, algumas sugestões para que nós possamos usar também, né? Então, o importante seria, em primeiro lugar, nós fazermos uma gestão dos riscos, né, da nossa vida e de todas as áreas da nossa vida. O que poderia, por exemplo, se o meu relacionamento não desse certo, né? O que eu posso, se eu estou vendo, ou se não desse, tá tudo bem, mas o que poderia acontecer? Eu já fazer um planejamento, me preparar o que eu posso daí fazer, né? E como eu vou agir. Então, seria muito importante a gente ter, nem, por exemplo, se eu estou com receio de que eu vou perder o meu emprego. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, me acendeu ali o alerta. Eu estou com medo de perder meu emprego, a empresa não está bem, ou alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, já fazer o meu currículo, que está lá há 20, 30 anos, que eu nunca atualizei, nem sei se tem o currículo ainda. Está lá o currículo. Então, mas eu fiz só o curso de datilografia aqui, ó. Tem que atualizar esse currículo, né? Fazer um curso de Excel avançado, de Word, não sei do que precisar. Então,
Vamos atualizar esse currículo, vamos fazer, sei lá, se eu sou das finanças, vou fazer um curso de gestão de finanças, de fluxo de caixa, enfim, da minha área, me atualizar em primeiro lugar, né? Porque se eu for demitida, não vou encontrar emprego só numa inferior do que aquele cargo que eu tenho, do que aquele salário. Então, me preparar e buscar já também, já entregar os currículos também, né? Deixar o currículo parado não adianta. Então, nós temos que ter esse gerenciamento da minha saúde. Eu preciso ir no médico, fazer uma avaliação, eu preciso fazer exercícios, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar da minha mente, do meu emocional, do meu espiritual, eu preciso fazer várias coisas, a vida é movimento, não podemos parar, né? Então temos que continuar. E é importante, então, a gente fazer esses planejamentos, a gente, então, se preparar, né? E agir, porque se eu só planejar, me preparar, tipo assim, eu não levar o currículo em empresa nenhuma, não adianta nada, né? Ou eu vou no médico, mas aí não tomo os remédios, o médico só, você tem que ir para academia. Não, para academia não vou. Então daí não adianta nada. Então nós temos que agir, é muito importante. E tem uma dica também, que na verdade não é uma dica, é uma reflexão, que nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo nós podemos controlar. Então nós trazemos o exemplo do agricultor. O agricultor, ele compra a semente, ele prepara a terra, ele alinha o solo, ele coloca os adubos, ele ali planta a semente, ele cuida, ele rega a semente, ele cuida, tira as plantas, as ervas daninhas e vai cuidando. Mas daqui um pouco dá uma geada enorme e mata tudo. Então assim, ele fez o que estava, ele teve paciência, né? Então ele fez tudo e o dever dele, ele plantou, ele fez tudo certinho. Mas ele fez a parte dele e entregou, porque a partir dali não dependia dele. E se não deu certo, então as coisas não saíram como planejado, o que ele vai fazer? Ele vai recomeçar de novo. Ele vai plantar de novo, ele vai fazer todo o processo de novo. E assim é na nossa vida. Então, às vezes, aquilo que nós fazemos não está dando certo, bom, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação para ver se a forma como eu me comporto, como estou agindo, não está errado. Porque se a gente ficar também sempre batendo ali com a cabeça na parede, é porque alguma coisa errada está saindo, nós não estamos agindo certo, né? Temos que sempre fazer um novo começo, né? Às vezes não podemos mudar, né, determinadas coisas, mas podemos sempre recomeçar. E aí que está, então, a beleza da nossa vida. Então, a partir daí, nós podemos fazer o nosso melhor pela nossa vida e podemos orar também. Rogar a Deus para que Ele nos ampare, para que Ele nos capacite. E podemos sim ter os nossos desejos, os nossos sonhos, porque isso alimenta a nossa alma. Eu não posso viver se eu não tenho um sonho, se eu não tenho desejo de realizar as coisas. Nós somos deuses também, como Jesus disse, vós sois deuses também. Não é o Deus com um D maior, mas é o Deus Filho, né? Nós estamos aqui, nosso Deus interior. Então, nós podemos também ter os nossos sonhos, mas nós temos que lembrar do ensino de Jesus, em que Jesus, quando ele estava ali na quinta-feira para ser preso, que ele então foi orar no Monte das Oliveiras, que ele convidou Pedro, João e Tiago, e eles ficaram lá então vigiando e ele foi orar. Então ele disse o seguinte: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então, que Deus faça a vontade dele. E nós trouxemos para finalizar a nossa
a nossa palestra, né, assim como um exemplo de maior resignação e resiliência e paciência, que é um vídeo sobre Jesus, né? Ele que, segundo nós pesquisamos, em torno do 2º ano, ele preparou então os apóstolos e então deu várias orientações para eles, depois então de ele fazer nesse ano anterior, nesse ano e pouco, todo o planejamento com eles, né? Dar todo o treinamento para eles. Daí chegou o momento deles irem pregar o evangelho. Então ele enviou eles às outras regiões a pregarem o evangelho para eles adquirirem resiliência e paciência e deixarem aquilo bem solidificado no coração, no espírito deles. Por quê? Porque eles seriam os que levariam o evangelho futuramente, quando Jesus então voltaria para o plano espiritual. Eles seriam os que levariam o evangelho nas longínquas terras. E ele encaminhou eles 2 a 2, então, para que eles se apoiassem, né? Tivessem essa força entre eles nessas várias regiões, para depois, futuramente, então, eles seguirem. E todos eles deram exemplo da resiliência, da força, da coragem. Nenhum deles, com exceção, claro, de Judas, que foi um caso à parte, os demais tiveram seus medos, tiveram suas fragilidades, mas enfrentaram, seguiram e trouxeram o cristianismo até hoje para as nossas vidas. É chegado o momento, como eu disse, vocês irão de 2 em 2 e se espalharão entre a Judéia e a Galileia. Simão Zelote e Judas Tadeu. Natanael e Tiago Menor. Filipe. Tiago Maior. João. Você irá com o André. Iscariotes e Tomé. Pedro. Você irá com Mateus. O que, mestre? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mestre, vai ficar bem sozinho? Meu pai está sempre comigo. Não se preocupe. Vocês não estão levando provisões, mas não tenham medo, porque Deus irá com vocês e de modo algum os deixará desamparados.
Meu Deus, mestre! Vamos. Pensei que fosse ficar um pouco aqui. É tempo de semear. Continuarei ensinando pelas cidades da Galileia. Desculpe, Jesus, mas eu ainda não entendi. Por que eles não puderam levar em roupas de mantimentos com eles? Buscando o reino de Deus e sua justiça, essas coisas não lhes faltarão. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque Ele cuida de si. Basta a cada dia o seu mal. É uma grande responsabilidade que esses homens têm pela frente. Eles foram instruídos em como devem agir. A tarefa não é fácil, mas não precisa ter medo. Se Deus cuida das aves do céu, não cuidará dos seus servos? Bem, então, depois desse vídeo, fica a nossa reflexão, né? Nós também somos enviados também pelo nosso mestre, né? Que depois dos apóstolos ele enviou mais 70 também de 2 em 2, depois de um tempo, para também pregar o evangelho. Que cada um de nós sejamos seus discípulos, que possamos ser o seu exemplo e a sua presença onde nós estamos. Convidamos os nossos irmãos médios, então, para o passe. Então, nesse momento em que os nossos corações se entrelaçam nesse sentimento de amor, de paz, de reflexão, nós rogamos ao amado Mestre que tanto nos tem dado, tanta paciência, tanto amor, tanta luz. Nos nossos momentos mais escuros, é Ele que traz a luz, que ilumina o nosso caminho e nos faz prosseguir, nos mostrando a direção, atuando diretamente no nosso coração. Ó Mestre, cuida de nós, olha por nós e nos guia sempre, e que assim seja.